Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Nós estamos na primeira semana do tempo do Advento. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus perguntou-lhes: "Credes que tenho poder para fazer isto?" "Sim, Senhor", responderam. Então tocou-lhes os olhos, dizendo: "Que vos aconteça conforme vossa fé." E seus olhos se abriram. Jesus, então, advertiu-os em tom severo: "Cuidado para que ninguém o fique sabendo." Mas eles, saindo dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um dado que nos chama a atenção no Evangelho de hoje e que nós ouvimos em outras passagens evangélicas onde Jesus realiza a cura é a pergunta de Jesus. Geralmente, quando a pessoa vai até Jesus para ser curado, ele pergunta: "O que queres que eu te faça?" E aí a pessoa, diante da sua necessidade, ela diz, e o Senhor realiza e diz: "Vá, a tua fé te curou." Hoje ele pergunta para esses 2 cegos: "Credes que tenho poder para fazer isso?" E eles dizem: "Sim, Senhor, nós cremos." E aí Jesus diz: "Então que aconteça." E eles voltam a enxergar. No entanto, tem uma coisinha aqui chamada, uma palavrinha que eles não cumprem, chama-se obediência. Então, não basta apenas ter fé, é necessário ser obediente. E aqui eu quero trazer outros exemplos, de situações, de pessoas que foram até Jesus, ele perguntou: "O que queres que eu te faça?" O cego, por exemplo, uma outra passagem que nos mostra o cego, por exemplo, de Jericó. Recentemente refletimos sobre isso. "O que queres que eu te faça?" Ele diz: "Que eu volte a enxergar." E o Senhor diz: "Pois então que assim aconteça." E ele volta a enxergar. E Jesus diz: "Vá, a tua fé te curou." A vida daquele homem muda completamente, ele passa a seguir Jesus. Quando Maria Madalena vai até Jesus e ela tem aquele livramento, quando iam matá-la a pedradas, Jesus pergunta: "Onde estão aqueles que te acusavam? Não ficou ninguém?" Ela diz: "Não, Senhor, não ficou ninguém." E Jesus diz: "Pois então vá, eu também não te condeno. Vá e não peques mais." A partir daquele momento, Maria Madalena mudou sua vida completamente. Passou a seguir Jesus, inclusive foi uma das pouquíssimas que estavam com Jesus até depois de sua morte. Agora, essa semana nós ouvimos a passagem que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, realiza aquele milagre para uma multidão de pessoas. Uma multidão estava diante de Jesus, como em diversos lugares onde ele ia. Tinha sempre uma multidão querendo ser curada, e depois desse milagre, querendo ser alimentada, querendo ser liberta. Tinha sempre uma multidão diante de Jesus querendo alguma coisa. Quando ele morre, ele tem ali diante da cruz apenas 4 pessoas. Sua mãe, Maria, Maria de Cleofas, Maria Madalena e o apóstolo João. Apenas 4 pessoas. Então, quando ele diz: "Vá e não peques mais", de fato ela não repetiu o pecado, os pecados que vinha cometendo, passou a seguir o Senhor e foi fiel a ele até depois de sua morte. Aqui no Evangelho de hoje, Jesus cura esses 2 e diz para eles: "Não digam a ninguém." Eles dão com a língua nos dentes, contam para todo mundo o que aconteceu e Jesus, por causa disso, fica impedido de realizar outros milagres ali naquela região. Ele precisa ir para outros lugares. Olha quantas pessoas perderam de alcançar graça, alcançar cura, de ter um encontro com Jesus
por causa da desobediência desses dois homens. Então, meus queridos, diante da nossa necessidade, e a partir do evangelho que estamos ouvindo hoje, duas coisas são necessárias: fé, crer que de fato o Senhor pode fazer diante do que você está vivendo. Você tem fé? Você acredita realmente que você vai vencer? Porque é crer no Senhor. Não é dizer que crê no Senhor e buscar em ritos, em outros lugares, em outras crenças, a solução dos seus problemas. Nós temos visto muitas pessoas que se dizem cristãs acreditando muito mais naquilo que falam ao seu ouvido, em conversas, acreditando muito mais nas pessoas do que na própria palavra de Deus, naquilo que o próprio Jesus diz para nós no Evangelho. Não é? Então você crê de fato que esse momento difícil que você está vivendo vai passar? Que no Senhor você vai vencer? Você acredita nisso? É uma primeira reflexão. E a segunda, você está disposto a obedecer ao Senhor, uma vez que a sua vida vai mudar? Quando mudar, você está disposta a não voltar com a mesma vida que você tinha, a ser obediente, a fazer a vontade do Senhor, para que você não recaia, ou para que a sua vida não volte a ser o que está sendo neste momento? Que nós possamos, ao ouvir esta mensagem, refletir sobre isso, porque é uma reflexão interessante e necessária, principalmente para os nossos dias. Que tenhamos fé no Senhor, mas que saibamos ser obedientes. A desobediência levou a humanidade à perdição, mas a obediência reconciliou a humanidade com Deus. Que saibamos, a exemplo daquele que foi obediente até o fim, né? Jesus, que saibamos nós também viver a obediência ao Senhor o tempo todo, em todas as situações. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.